Certo, vamos desempacotar isso. O calendário já marca 26 de fevereiro de 2026 e esse é aquele momento exato da temporada em que a teoria perfeitinha das pranchetas começa a tipo, colidir violentamente com a realidade física dos elencos no futebol brasileiro. É o choque de realidade que a gente vê todo ano, né? Exatamente. E para a galera que acompanha sempre a nossa cobertura profissional e especializada, trazendo todos os detalhes dos bastidores do Botafogo direto do Rio de Janeiro, já fica o convite de sempre. A audiência pode ir deixando aquele like esperto, registrando o nome e a cidade aí nos comentários, para a gente saber até onde essa nossa resenha analítica está chegando hoje. Sempre muito bacana ver o pessoal participando de todos os cantos do país. Com certeza. Bom, a base de análise de hoje é uma reportagem bem densa, fresquinha, da jornalista Bárbara Mendonça. O texto mapeia de um jeito muito revelador as engrenagens da atual gestão alvinegra, focando ali especificamente na movimentação de mercado para o setor defensivo. Uma área que está dando dor de cabeça. Muita dor de cabeça. A missão desse nosso mergulho nas fontes hoje é desvendar como uma única recusa de transferência internacional acaba expondo todo um quebra-cabeças absurdamente complexo. Uma teia que cruza dinheiro, cruza aquelas barreiras rigorosas de calendário da FIFA e, no fim das contas, bate na biomecânica e na adaptação tática ali na beira do gramado. A grande virtude dessa reportagem, na minha visão, é como ela tira aquela lente puramente passional, sabe? Aquela coisa imediatista que domina a mídia esportiva e substitui por uma visão muito clínica de gestão de contingências. Montar elenco raramente é uma linha reta entre ter o dinheiro no banco e comprar o cara que a torcida quer. Geralmente é uma curva cheia de buracos no meio do caminho. Pois é, e o texto ilustra esse cenário de uma forma muito crua. Mostra como o planejamento do clube esbarra na burocracia do dia a dia. Entender essa mecânica de tentativa e erro, de recálculo de rota o tempo todo, muda muito a percepção sobre o que realmente rola naqueles 90 minutos do fim de semana. Total. Tem uma arquitetura invisível operando em frequências que vão muito além de simplesmente escalar os 11 titulares. Envolve mitigação de riscos no mercado onde as regras legais mudam da noite para o dia. E o ponto de partida ideal para desenhar essa arquitetura toda é um choque de perspectivas que a matéria traz logo de cara. Tem uma aspa lá bem categórica do John Textor afirmando, abre aspas, temos um time muito forte. É aquela postura clássica, né? Sim, a visão macro. Isso, a visão de quem olha o valor agregado do plantel, aquele poder de fogo absurdo do meio para frente, o peso midiático, só que quando a gente desce para o gramado, a matemática do técnico Anselmi apresenta uma dissonância assustadora. Hoje, o elenco conta com apenas 3 opções de ofício para a zaga central, Barbosa, Bastos e Ítalo. O que é fascinante aqui é como a visão da diretoria e a dor de cabeça tática do treinador andam em rodovias totalmente paralelas. Essa dissonância reflete a diferença entre avaliar o teto de rendimento do time e o piso de sustentabilidade, digamos assim. Teto e piso. Explica melhor essa dinâmica. A avaliação corporativa foca no teto. Ou seja, quando todo mundo está saudável e o time ideal entra em campo, o nível de competitividade é de fato altíssimo, bate de frente com qualquer um na América do Sul. Mas o trabalho do Anselmi, do treinador, é moldado pelo piso. A fundação estrutural de uma equipe depende de redundância. Peças de reposição. Exato. Trabalhar com só 3 zagueiros centrais num calendário brasileiro, que tem viagem longa na Libertadores, jogos a cada 3 dias, cartões amarelos acumulando. As microlesões que são inevitáveis, né? Inevitáveis. Isso significa operar com uma margem de erro quase nula. No modelo de jogo de hoje, que exige uma linha alta e piques de velocidade o tempo todo, não ter essa rotação transforma um risco calculado numa falha sistêmica esperando para acontecer. E a tentativa da diretoria de corrigir essa falha sistêmica nos leva direto ao grande ponto da investigação de hoje, que é a investida frustrada pelo Nathan Silva. O epicentro da crise defensiva. Exato. A reportagem detalha que o Departamento de Inteligência identificou o Nathan, ex-Atlético Mineiro e hoje no futebol mexicano, como o alvo perfeito para estabilizar a zaga. A proposta foi feita. O dinheiro da SAF estava ali,
pronto para uso. Mas o Pumas deu um não imediato. E o detalhe crucial que a matéria levanta é que não foi leilão. Não foi outro clube cobrindo a oferta. Não. E também não foi o jogador não querendo voltar para o Brasil. O Pumas recusou por um motivo fascinante, que abre uma janela inteira para a gente entender a geopolítica do mercado da bola hoje, que é pura regra da FIFA. O entrave aí foi o relógio, não o balanço financeiro. A janela de transferências do México, que é regida pelo sistema da FIFA, o TMS, já estava fechada. Ponto. Fim de papo. Fim de papo. Isso cria uma barreira intransponível, porque se o Pumas aceita o caminhão de dinheiro pelo Nathan Silva agora, eles ficam com o cofre cheio, mas legalmente impedidos de registrar qualquer outro jogador para o lugar dele. A máquina pune o desequilíbrio temporal, né? Pune severamente. O dinheiro perde a utilidade primária se não puder ser convertido em reposição na mesma hora. O clube mexicano preferiu a segurança esportiva em vez do lucro, porque com a janela fechada o dinheiro vira um ativo inútil a curto prazo. Para dar uma dimensão real dessa burocracia para a audiência, é mais ou menos como tentar comprar o step de um viajante no meio de uma rodovia deserta. Imagina o cenário, alguém está lá, a centenas de quilômetros da cidade mais próxima, e o pneu furra. Passa outro carro. Esse primeiro motorista acena, para o carro e oferece, 10 vezes o valor de mercado pelo step do outro cara. Ele pode oferecer o que for. Sim, a recusa vai ser instantânea. Aquele step é a sobrevivência do cara. Se ele vender pelo lucro fácil e o pneu dele estourar logo ali na frente, não tem dinheiro no mundo que compre outro pneu no meio do nada. Uma analogia brilhante. E a assimetria dessas janelas de transferência pelo mundo gera exatamente esse impasse crônico. O poder de compra colossal de um lado bate de frente na impossibilidade matemática do outro lado de se proteger. E isso muda até o jeito de trabalhar dos olheiros, né? Muda completamente a dinâmica do departamento de scouting. Antigamente, quem tinha dinheiro chegava em mercados menores, colocava mala de dinheiro na mesa e levava, independentemente da época do ano. Hoje, a inteligência de mercado precisa cruzar o banco de dados de quem joga bem com os prazos burocráticos de cada país. Não é só achar o cara bom. É achar o cara bom e acessível legalmente. E temporalmente acessível. O mapeamento engloba o relógio global agora. E como a via do México foi bloqueada, a diretoria alvinegra precisou acionar um plano B, voando. Sim, o recálculo de rota apontou para outros mercados. Teve aquela tentativa rápida pelo de César e do Racing, mas não teve acordo com os argentinos, o que jogou o foco total para dentro do mercado nacional, caindo nas negociações pelo Dantas do Novo Horizontino. As informações indicam que a coisa avançou, mas saiu a barreira do calendário internacional e entrou uma barreira de liquidez pesadíssima. O famoso pagamento à vista. Exato. O Novo Horizontino mandou a contraproposta exigindo pagamento integral na lata. O que levanta uma discussão muito profunda sobre o fluxo de caixa no ecossistema do futebol brasileiro. Nas grandes transferências globais, pagar à vista é uma anomalia. Quase não existe. A grande maioria das compras é estruturada em parcelamentos que duram 3, 4 anos. Para diluir o impacto, né? Claro. Essa engenharia financeira deixa os clubes acomodarem despesas gigantes dentro das receitas que já são previsíveis, como cota de TV e patrocínio. Só que a exigência de dinheiro vivo ali na mesa altera todo o centro de gravidade da negociação. E no caso do Novo Horizontino, me parece ser uma ferramenta de defesa, um escudo financeiro. Quando um clube desse porte corre o risco de perder o pilar da zaga com o campeonato rolando, o risco esportivo é brutal. Receber parceladinho em 36 meses não paga a folha salarial da semana que vem, nem dá o dinheiro rápido para ir buscar um substituto na Série B ou C. Perfeito. Ao travar a negociação exigindo o capital líquido imediato, o clube que vende joga todo o peso do risco de volta para o colo do comprador. E a mecânica de inflação e juros aqui no Brasil torna essa postura ainda mais lógica. Totalmente. Clubes fora daquele eixo bilionário operam com uma margem minúscula. Aceitar um pagamento a longo prazo é assumir um risco de crédito gigante e ainda ver o dinheiro ser corroído com o tempo. Exigir à vista obriga a SAF a descapitalizar a reserva imediata, que é algo que eles detestam fazer. O ativo esportivo dita a regra na mesa.
Mas enquanto os caras engravatados discutem taxa de juros e fluxo de caixa lá nos escritórios climatizados, a conta do atraso chega direto no gramado. E com juros altos, porque o campeonato não pausa para o departamento jurídico ler contrato. A consequência imediata que o técnico Anselmi está engolindo e que a reportagem aponta sem meias palavras é que a improvisação virou a regra na zaga. Esse é o custo real da operação. A gente está vendo frequentemente o Matteo Ponte, que é lateral direito, e o Newton, que é volante, sendo jogados para o miolo da zaga central. E aprofundar nisso mostra que é muito mais do que só trocar uma pecinha de lugar no quadro tático. Se conectarmos isso a uma visão mais ampla do campo e da bola, a gente percebe o peso gigantesco dessa improvisação. A geometria tática exigida de um lateral como o Matteo Ponte é diametralmente oposta aos instintos de um zagueiro central. Os reflexos são outros, né? Totalmente outros. O Ponte passou anos da formação dele condicionado a usar a linha lateral como delimitador espacial. Na lateral, o perigo é quase sempre unilateral. Ele tem a linha de cal protegendo as costas. A carga mental dele está ali para bloquear cruzamento, acompanhar a infiltração do ponta. E aí você joga ele no centro da área. O campo visual passa a exigir uma leitura de 360 graus. Aquela referência física da linha sumiu. Ele precisa gerenciar espaço aberto por todos os lados. O momento exato do bote muda. Na lateral, um erro de meio metro gera um cruzamento. No miolo da zaga, um erro de meio metro deixa o centroavante cara a cara com John. O cenário é infinitamente mais punitivo. E para o Newton, o desafio é tão pesado quanto, só que por outras razões. Porque o hábitat do volante de ofício é jogar de frente para o campo inteiro. O trabalho do cara é escanear a movimentação nas entrelinhas, interceptar o passe ali no combate frontal. E com aquela paz de espírito de saber que tem uma linha inteira de zagueiros nas costas dele para cobrir se der erro na pressão. Exatamente. No instante em que você pega o volante e recua ele para a última linha, essa rede de segurança simplesmente deixa de existir. Ele não tem mais ninguém atrás dele além do goleiro, e a biomecânica exige que ele corra de costas para o próprio gol, acompanhando o lançamento em profundidade, girando o eixo do corpo o tempo inteiro. É uma rotina muscular completamente diferente de quem domina ali o círculo central. E o desgaste mental que isso gera é letal. Silencioso, mas letal. O esforço cognitivo que o Newton ou o Ponte fazem para processar essas novas referências de espaços, novos gatilhos de marcação, isso drena a energia da cabeça muito mais rápido que a energia física das pernas. É um estado de alerta constante, né? Constante. Tentar manter uma linha de impedimento alinhada com carros com quem você não tem entrosamento na posição, o risco de uma pane no sistema defensivo ali nos 15 minutos finais do jogo explode. Fica muito claro que tem um elenco muito forte no papel, mas que depende de remendos complexos na base, carrega uma fragilidade estrutural que qualquer analista adversário vai explorar até o limite. Essa tensão contínua entre manter o time vencendo agora e não esfarelar taticamente ao longo dos meses é insana. Mas, no meio desse caos todo de mercado trancado e adaptação forçada, teve um pequeno respiro no noticiário. O Medina foi apresentado formalmente, já pegou a camisa 5 e foi integrado. Uma baita adição, por sinal. Sim, e mesmo sabendo que ele não joga no miolo da zaga, ou seja, não é o substituto direto da falta que faz o Nathan Silva ou da demora do Dantas, a chegada de um volante com a característica do Medina mexe fundo na forma como o Anselmi pode proteger essa defesa remendada. Sem dúvida. A incorporação de um camisa 5 clássico, mais posicional, funciona como um amortecedor de impacto real para essa linha que está sob estresse. Falando em estrutura de jogo, um volante com essa leitura de interceptação executa o que a gente, na teoria tática, chama de saída lavalpiana. Dá aquela afundada ali entre os zagueiros? Exatamente. Esse recuo ordenado ali no início da construção, ou até ocupando os chamados half spaces, os meios espaços, gera uma superioridade numérica artificial que vale ouro, porque isso diminui a área de gramado que os zagueiros improvisados precisam cobrir. É um alívio indireto. É um filtro. A presença do Medina no setor de transição intercepta aquele passe vertical que quebra as linhas. Ele atrasa o ataque o tempo suficiente para a última linha se organizar. Isso mascara a grande parte das falhas de posicionamento que a improvisação inevitavelmente causa.
É a velha máxima de que, se você não consegue consertar o problema na raiz agora, você altera o ecossistema em volta para que o problema fique menos exposto. Perfeita definição. E essa progressão toda consolida os achados que a Bárbara Mendonça destrinchou muito bem na reportagem. Acompanhar essas informações no detalhe revela como o sucesso de um time de ponta anda ali se equilibrando numa corda bamba que a arquibancada, na maioria das vezes, nem faz ideia. Não faz ideia mesmo. A gente começou esse nosso papo passando pela confiança inabalável da gestão de que o time é forte. E logo na sequência batemos de frente com a matemática dura de só ter 3 zagueiros para um calendário brutal. E aí a tentativa de suprir essa falta, esbarrando naquela realidade implacável que as janelas fechadas da FIFA impõem. O não do Pumas tirou a mística de que dinheiro infinito resolve tudo na hora que quiser. O tempo da operação virou a verdadeira moeda. E logo depois o mercado nacional e a saga pelo Dantas, mostrando que os times de menor porte também aprenderam a usar a exigência de liquidez imediata como um escudo feroz. Tudo isso amarrando lá no campo, com o Newton e o Ponte tendo que reescrever os instintos de uma vida inteira jogando bola para apagar o incêndio tático. O futebol, no mais alto nível, prova cada análise que a complexidade passa longe de ser apenas aqueles recortes bonitos de lances nas redes sociais. Um corte crucial na entrada da área aos 45 do segundo tempo, muitas vezes é o resultado direto de uma reunião de fluxo de caixa que aconteceu meses antes. A infraestrutura é muito sensível. E a dissecação que fizemos hoje levanta até um questionamento maior, de ordem sistêmica mesmo, sobre o que define a excelência de uma administração. O que você quer dizer? É para refletir. Considerando que o Testor crava que o elenco é fortíssimo, mas a equipe está ali pendurada em jogadores improvisados na defesa, será que a verdadeira avaliação de força de um clube de futebol moderno não está nos craques que ele consegue comprar para brilhar no ataque, mas sim na sua capacidade de sobreviver e se reinventar taticamente quando o mercado internacional bate a porta na sua cara? Uma ponderação provocativa e cirúrgica para a gente encerrar. O alicerce invisível que sustenta a estrutura muitas vezes carrega o peso de uma temporada inteira de forma muito mais decisiva do que o talento que ocupa as manchetes dos jornais. A compreensão do esporte fica infinitamente mais fascinante quando a gente tem a curiosidade de olhar além das 4 linhas, entrando nos detalhes de regulamento, scout e sobrevivência institucional. Fica aqui o nosso muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa análise profunda das engrenagens do futebol brasileiro. A gente se encontra no nosso próximo mergulho investigativo. Até lá!